Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Ao invés de eu resolver um problema daqueles tradicionais de concurso, a gente vai falar um pouquinho sobre probabilidade da Loto Fácil. Já que está vindo aí a Loto Fácil da Independência, eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje, tá? Para quem não conhece, a Loto Fácil é um jogo da Caixa Econômica Federal que é composto por 25 números. Tá? E são sorteados 15 números. Você pode apostar no mínimo 15 números também. Se você acertar os 15, você leva a bolada maior. Mas você também ganha se você acertar 14, 13, 12 ou 11. 11 números, se você acertar, por exemplo, você ganha o seu dinheiro de volta. Então, a gente vai ver a probabilidade de você acertar cada uma dessas faixas aqui jogando 15 números. Dá para jogar mais? Dá para jogar até 20. Só que aí é uma fortuna porque a probabilidade de ganhar fica muito mais a seu favor. Então, o preço que se paga por isso é bem maior. Então vamos rever duas coisas. Primeiro a gente vai determinar se é um problema de combinação ou se é de arranjo. É um problema de combinação porque a ordem dos números que forem sorteados não me importa, tá? Tanto faz eu sortear o 8 antes do 14 ou 14 antes do 8 que o resultado não vai mudar. Então, sabendo isso, a gente descobre qual é a fórmula que a gente vai usar, a fórmula da combinação. A fórmula da combinação é essa, mas não se preocupa em decorar ela não, porque a gente vai fazer de uma maneira mais prática, tá? Mas é bom saber que a fórmula efetivamente é essa, ok? A gente vai calcular da seguinte maneira. A gente vai combinar n elementos P a P e vai calcular da seguinte maneira. No denominador eu vou botar o P fatorial. E aqui em cima eu vou fazer o n fatorial, mas só não vou usar todos os elementos, vou usar só os p primeiros elementos desse n fatorial. Vai ficar mais claro agora no próximo slide, que eu vou fazer com um exemplo numérico. Tá? Às vezes falando assim, não fica tão fácil de visualizar. Bom, vamos por exemplo calcular essa combinação aqui, de 25 números, 10 a 10. Ou seja, eu vou fazer 10 agrupamento de 10 coisas dentro desses 25. Por exemplo, a dezena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é um agrupamento. Outro agrupamento, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. É outra combinação que eu posso fazer com esses 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. E por aí vai. Eu vou fazendo até lotar todos os meus 25 e usar todas as combinações possíveis nesse exemplo. Como é que eu vou fazer isso? Como eu falei, aquela fórmula que está lá em cima. Eu vou pegar na parte de baixo, vou pegar o denominador, vai ser o 10 fatorial, porque é esse P aqui. Ou seja, a quantidade de elementos que eu tenho. 10 fatorial é isso. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E na parte de cima, eu vou fazer o 25 fatorial, só que eu não vou botar o 25 inteiro, eu vou botar só os P primeiros, ou seja, só os 10 primeiros fatores desse 25. 25 vezes 24, vezes 23, vezes 22, 21, vezes 20, vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16. Ok? Vamos resolver isso aqui então. Como é que eu resolvo isso? Eu saio cortando. Corta, 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 até não dar mais para cortar e eu tenho que fazer a conta. Esse 10 eu corto com esse 20, dá 2. O 9 eu corto com 18, dá 2. Aqui em cima. O 8 eu corto com 24, sobra 3. O 7 eu corto com 21, sobra 3 também. O 6 eu corto com 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6, então eu corto o 6 com esses dois aqui. O 5 eu corto com 25, sobra 5. O 4 eu corto com 16, sobra 4. O 3 eu corto com 24, com esse 3 aqui que estava sobrando do 24. O 2 eu vou cortar com um outro 2 aqui. E o 1 eu não preciso usar. Então eu vou ficar com essa conta. 5 vezes 23, vezes 22, vezes 19, vezes 17, vezes 4. Que dá 3.268.760.
Guardem esse número é muito importante, porque já já você vai saber. Outra teoria que a gente vai bater aqui é da combinação complementar. Olha aqui, se eu fizesse, ao invés daquela conta lá, fizesse essa daqui, combinação de 25 elementos 15 a 15, eu ia ter um número, eu ia ter 15 elementos lá no numerador. Só que isso aí é um saco, seria muito mais coisa para eu tentar cortar. E teria 15 elementos aqui embaixo no denominador também, certo? O que eu posso fazer? Eu posso tentar diminuir esse número aqui o máximo possível. Sempre que esse número aqui eu puder deixar ele menor, eu vou fazer isso. Como é que eu vou deixar esse número menor? Eu vou subtrair 25 dele, ou seja, dá 10. Então eu posso calcular a combinação de 25 elementos 10 a 10, que é a mesma coisa que a combinação de 25 elementos 15 a 15. Vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, se eu observar que eu fazendo essa conta aqui, 25 menos 15 dá 10, dá um número menor, tá? 15 aqui, 10 aqui. Se esse número aqui for menor, eu vou fazer a conta em cima desse. Ok? Que a gente acabou de fazer no slide anterior, que é 3.268.760. Mas você vai entender agora por que eu posso fazer isso. Tá? Por que eu posso fazer isso? Será que é igual mesmo? Olha só, se eu fizer a combinação de 25 elementos 15 a 15, eu vou ter essa contalhada aqui, ou seja, 15 fatorial embaixo e os 15 primeiros do 25 fatorial em cima. Só que olha só, todos esses números aqui eu vou cortar. Corto 15 com 15, 14 com 14, 13 com 13, 12 com 12 e 11 com 11. Ou seja, fica exatamente aquela conta que eu tinha feito antes. Da combinação de 25 elementos de 10 a 10 é a mesma coisa. Tá? Que dá 3.268.700 e alguma coisa que me foge a cabeça. Agora. Tá. Bom, paramos da teoria, agora vamos à solução. Vamos fazer aqui agora a probabilidade de acertar 15 números, ok? Qual é o total de combinações que eu tenho que a caixa vai sortear? Ela vai sortear um número entre 3.268.760. E eu joguei um número só. Eu só tenho uma maneira de combinar 15 números, 15 a 15. Não tenho outra, porque eu não tenho número sobrando. Tá? Então, a minha probabilidade de acertar 15 números jogando 15 números é a quantidade de apostas que eu fiz, ou seja, uma, sobre o total de resultados possíveis, que é 3.268.760. Ou seja, essa é a probabilidade de eu acertar os 15 números, o prêmio máximo da Loto Fácil jogando a aposta mínima. 15 números jogando acertar 15 números jogando 15 números, ok? Porque a aposta mínima você joga 15 números. Vamos ver se fica mais claro agora no 14. Qual a chance de eu acertar 14 números? Veja bem, eu joguei 15 números, ok? Acertei 14. Isso quer dizer que eu errei um. Mas na verdade, eu acertei 14 números daqueles 15 que eu joguei, beleza? E acertei um número daqueles 10 que eu não joguei. Porque tem 10 números que eu não joguei. Se eu joguei o universo lá, são 25 números, eu joguei 15, então tem 10 que eu não joguei. Eu acertei um deles. Assim que eu acerto 14. Então eu acertei 14 dos 15 que eu joguei e um dos 10 que eu não joguei. Sempre que a gente fala um E, a gente vai estar falando uma multiplicação. Então aqui eu tenho duas combinações diferentes. A combinação dos acertos, ou seja, 15, de 15 números, 14 a 14, vezes a combinação de 10 números que eu errei, 1 a 1. Eu errei 1.
Ou seja, reforçando aqui, eu tenho a combinação dos acertos aqui, ou seja, combinar 15 números 14 a 14, que são aqueles que eu acertei, e combino dos 10 números que eu errei, 1 a 1. Quanto é que vai dar isso? Bom, complementar aqui do 14 vai dar 1 em 15. Fazendo essa conta, eu vou ter 15 por 1, ou seja, 1 fatorial aqui embaixo, e o primeiro elemento do 15 fatorial, 1 fatorial aqui embaixo, e o primeiro elemento do 10 fatorial, 150. Ou seja, quando eu acerto 14, significa que eu acertei, estava jogando com 150 chances de ganhar. Como se fosse 150 apostas de 14, dentro de um total possível de 3.268.760. Isso dá aproximadamente 1 em 21.792. Veja que é bem mais fácil você fazer 14 números do que fazer 15 números. Você fazer 15 números, você tem que acertar 1 em 3.268.760. Para fazer 14 números, você tem que acertar 1 em 21.792. É bem mais fácil, mas mesmo assim ainda é difícil pra caramba. Você tem que acertar 1 em quase 22 mil. Ok? Vamos ver a chance de acertar 13, jogando 15 números. Se eu joguei 15 números e acertei 13, quer dizer que eu acertei 2 daqueles números que eu não joguei, dos 10 números que eu não joguei. Tá? Então vai ser a combinação de 15 números 13 a 13 vezes a combinação de 10 números 2 a 2. Que pelo complementar vai dar a combinação de 15 números 2 a 2 vezes a combinação de 10 números 2 a 2. Ok? Vamos calcular isso aqui. Aqui embaixo eu boto 2 fatorial. E aqui em cima eu boto os dois primeiros elementos do 15 fatorial, que é o 15 vezes o 14. Mesma coisa aqui embaixo. Eu boto 2 fatorial, que é esse número que está aqui. E aqui os dois elementos do 10 fatorial, que dá 4.725. 4.725 dividido por 3.268.760 dá 1 em 692. Essa é a probabilidade que eu tenho de acertar 13 números. Vê que esse pulo daqui, olha, de 3.200.000 para 21.000 para 692 é um pulo absurdo. Eu tenho muito mais chances de acertar 13 números do que acertar 15. Por isso que esse aqui paga menos do que esse aqui. Ok? Vamos calcular de 12. Acertar 12 significa que acertei 12 números dos 15 que eu joguei e acertei 3 números daqueles 10 que eu não joguei. Mesma coisa. Combinação de 15 elementos 12 a 12 vezes a combinação de 10 elementos 3 a 3. Fazendo o complementar aqui para diminuir o meu problema, é a combinação de 15 elementos 3 a 3 vezes a combinação de 10 elementos 3 a 3. Até que dá isso. Até que dá isso. 3 fatorial embaixo. E os 3 primeiros elementos do fatorial de 15 em cima. 15 vezes 14 vezes 13 sobre 13 vezes 2 vezes 1. Olhando esse lado aqui. 3 fatorial embaixo e os 3 primeiros elementos do 10 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8. Dá 54.600 aproximadamente. Ou seja, 54.600, que são as possibilidades as chances de eu ganhar, são os cartões certos, né? Dentro do universo de jogadas é 3.268.760, dá 1 em 60. Ou seja,
acertar 12 é a mesma coisa que acertar 1 em 60. A chance de acertar 12 números para ganhar é 1 em 60. Vamos ver o número 11, que é a menor premiação. 11 é a menor premiação, então fatalmente a probabilidade de acertar vai ser menor também. Vai ser melhor para a gente. Acertar 11 significa que eu acertei 11 daqueles 15 que eu joguei e acertei 4 daqueles 10 que eu não joguei. Tá? Então eu vou multiplicar isso aqui, vendo a complementar, que é com combinação de 15, 4 a 4, vezes a combinação de 10, 4 a 4. Isso aqui dá 4 fatorial embaixo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e os 4 primeiros de 15 fatorial, 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12, vezes 4 fatorial embaixo, e os 4 primeiros elementos do 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Isso dá 286.650. Ou seja, minha probabilidade de 11 acertos é 1 em 11. Vê como ela é muito mais simples, 1 em 11. Inclusive, essa é que paga menos. Ela paga, se não me engano, a mesma coisa que você jogou. Acho que a Loto Fácil hoje está 13,50, então se você acertar 11, você ganha 13,50 de volta, você ganha seu dinheiro de volta. Mas as chances são de 1 em 11, mas o retorno não é grande coisa, né? Então aqui você tem a tabela completa das probabilidades jogando 15 números, jogando a aposta mínima. Você pode jogar 16, aí já muda completamente isso daqui. Pode jogar 17, 18, pode jogar até 20, mas um jogo de 20 números te dá uma probabilidade, acho que se não me engano, de 1 em 4 aqui, de acertar 11, 1 em 3, alguma coisa assim. Ou seja, é uma probabilidade quase certa que você vai ganhar seu dinheiro de volta. É uma coisa muito mais simples, muito mais fácil. Por isso que custa caro. Se não me engano, está na faixa de 15 mil reais jogar 20 números, né? Mas esses dados, todas as probabilidades, todas as faixas de acerto e premiação, você encontra lá no site da Caixa Econômica. Se você procurar na Loteria da Caixa, Loto Fácil, vão ter todas as probabilidades de você jogando quantos cartões você quiser. Jogando 15, você vai ter as probabilidades que são essas daqui. Tá? Se você jogar 16, você vai ter uma tabela diferente. Se você jogar 17, até 20. Ok? Então é isso. Essas são as probabilidades de você ganhar na Loto Fácil. Boa sorte para você. E se você ganhar, lembre-se de mim. Um abraço, até a próxima.